nós rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua unção, Senhor Deus, a unção do Teu Espírito, para que possamos tocar na Tua palavra, Senhor, que é santa, que o Senhor possa iluminar nossos olhos, Senhor Deus, que nós possamos seguir Teu Espírito para aprender de Ti, Senhor. Os mistérios que o Senhor revelou, Senhor Deus, para a Tua igreja, para que nós possamos andar, Senhor Deus, conforme esse mistério revelado, Senhor. Nós fomos escolhidos pelo Senhor para darmos frutos, Senhor Deus, mas frutos que venham do Senhor e não de nós mesmos. Então nos ajuda nessa hora, Senhor Deus. Unge os ouvidos dos irmãos também. Cria, Senhor Deus, um ambiente espiritual para nós, Senhor Deus, para que possamos aproveitar esse tempo em Ti, Senhor, tocando na Tua palavra e sendo alimentados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Efésios capítulo 3. Vamos dar continuidade a essa primeira parte da epístola que fala da visão celestial, que fala de nós como herança do Senhor e do Senhor como nossa herança, né? Nós vimos na semana passada que Paulo ele usou 5 metáforas para falar dessa edificação da igreja. Ele usou a metáfora do corpo, usou a metáfora do poema, a metáfora do novo homem, da família de Deus, e também usou a metáfora do edifício, né, que está sendo edificado para santuário de Deus, né? Então Paulo usa essas metáforas para nos mostrar que o Senhor está fazendo uma obra em nós. Está edificando um corpo, está compondo um poema, está nos incluindo cada vez mais na sua família. Está edificando esse edifício, né? Já citei. E o Senhor está formando esse novo homem. Então nós vemos que Paulo ele tem uma causa, que foi o que nós lemos no capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Então, Paulo, irmãos, ele tinha uma causa. Em virtude dessa causa, que ele escreveu resumidamente no capítulo 1, que ele fala aqui, né? Se a gente ler aqui no capítulo 3, no versículo 3, ele fala assim: segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Então, no capítulo 1, ele resumiu esse mistério que foi revelado a ele. E olha quanta riqueza que ele nos trouxe. Imagine se ele fosse contar esse mistério por completo. Ele falou de forma resumida. Então, por essa causa, Paulo ele se colocava de joelhos. É o que nós vamos ver aqui na oração dele no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 3. Que é a segunda oração de Paulo. A primeira está no capítulo 1, que nós já vimos, que ele roga por revelação espiritual para que os nossos olhos do coração fossem iluminados. E nessa segunda oração ele vai orar por compreensão espiritual, para que nós compreendamos esse mistério, irmãos. Entre revelação e compreensão, nós já falamos, nós necessitamos de meditação. Então, Paulo, irmãos, tinha uma causa. Resumindo, André, que causa era essa que Paulo tinha? Que Paulo sofria? Que causa é essa que Paulo se esforçava? Ver Cristo formado nos irmãos. Ver Cristo formado nos irmãos. Era exatamente essa a causa de Paulo, irmão. Paulo, André, tinha uma causa. Será que nós nos preocupamos também, irmãos, em ter essa mesma causa que Paulo tinha? Será que nós meditamos e pensamos sobre isso? Será que nós temos uma causa, meu filho? Que nós nos preocupamos todo dia? Ou será que nós vivemos um dia depois do outro? Não nos preocupamos muito com uma causa, qual a causa do Senhor? Será que nós não nos preocupamos com aquilo que o Senhor quer fazer no mundo e na igreja?
Paulo tinha essa causa, André. Ver Cristo formado nos irmãos. E por essa causa, ele sofria. Paulo era um homem de uma causa só, assim. Ele só tinha uma causa. Não tinha outra causa. Ele não se afadigava por outra coisa. Ele não lutava por outra coisa. Era um homem de uma causa só. A causa de Cristo. E qual é a causa de Cristo? Ver a sua igreja edificada. Será que os irmãos já pararam para pensar sobre isso? Porque eu vejo os cristãos, irmãos, preocupados com tudo quanto é tipo de coisa. E não preocupados com a edificação. E nós fomos chamados, assim como Paulo foi chamado, não somente para crer em Cristo, mas também para padecer com Ele. Foi o que nós vimos semana passada, em Colossenses. O motivo pelo qual Paulo sofria. Umas páginas à frente só. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Meus sofrimentos por vós. E preencho o que resta das aflições de Cristo. Cristo está no trono, Aline. Malvino, Cristo está no trono. Muitos imaginam que por o motivo pelo qual, por Cristo estar no trono, Cristo não sofre mais. Mas como assim? Como ele vai estar no trono e ainda vai estar sofrendo? O que o Senhor já sofreu na cruz. Já ressuscitou, já ascendeu, já está à destra do Pai. Como assim? Jesus no trono sofre, mas sofre. Não os sofrimentos para a redenção, mas os sofrimentos para ver sua igreja, sua noiva adornada. Jesus Cristo ainda sofre, irmãos. E Paulo, entendendo isso, sofria juntamente com Cristo. Porque Paulo era cheio do Espírito de Cristo. Inclusive, irmãos, o Espírito dentro de nós, ele também sofre. Ele chora, ele geme com gemidos inexprimíveis. Quando que ele geme? Quando vê que a gente não sabe nem orar. Não sabe nem orar, a gente não sabe nem orar, irmãos. Então o Espírito geme dentro de nós. E porque Paulo tinha uma intimidade com o Senhor e com o Espírito, ele também gemia. Ele também sofria por esta mesma causa. Será que nós sofremos por isso, irmãos? Nós sofremos por muitas coisas, né? Mas pelo principal, muitas vezes nós não sofremos. Ver Cristo formado na Araci, Cristo formado no Malvino, na Lucimar, no André, em mim, no meu filho, na minha esposa. Esqueceu dali. Quase esqueceu de mim. São dores de parto, irmãos, que nós temos que ter pelos irmãos. Porque essas mesmas dores o Senhor ainda sente. E Paulo compreendeu isso, irmãos. Em Colossenses 1, 28, Paulo fala assim: o qual nós anunciamos, advertindo todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Uma outra pessoa. Apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Então esse era o objetivo de Paulo, Caleb. Apresentar todo homem, o quê? Perfeito. Olha só. É um trabalho, irmão. Olha só. Imagine o André labutar, o André sofrer para me apresentar perfeito em Cristo. Olha o trabalho que vai ter, André. Me apresentar perfeito é difícil.
Esse era o trabalho de Paulo. Para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Para isso eu também me afadigo, trabalho. Olha o capítulo 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesses... Então, capítulo 2, versículo 1 de Colossenses. Então, Paulo queria que os irmãos soubessem. Soubessem de quê? Quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face. Então, Paulo era alguém que entendia o coração de Cristo, o coração do Senhor. E qual é o objetivo do Senhor nesse período da graça? Edificação da sua igreja. Não é uma coisa fácil, olha assim. É uma coisa muito difícil. Digamos que é impossível ao homem tal trabalho. Então, é o Senhor que edifica a sua igreja. Mas quando nós estamos numa intimidade tal com o Senhor, que entendemos o coração do Senhor, você enxerga o coração dele. E qual é o desejo dele? Você se coloca para cooperar com o Senhor nessa edificação. Não em qualquer outro trabalho. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, nós vamos confirmar essa preocupação de Paulo. Porque ele fala aqui no versículo 2 Coríntios 2, 11. Perdão, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Amém? Paulo fala assim: porque zelo por vós com zelo de Deus. Vem de Deus. O zelo que vem de Deus. Por quê? Porque Deus tem o zelo. Então Paulo zelava não com o zelo dele, mas com o zelo que vem de Deus, porque ele entendia esse cuidado que Deus tinha. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Então, olha aqui a figura, a metáfora que Paulo usa da virgem, da noiva. E o que Paulo fazia? Buscava preparar os crentes para se apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é o Cristo. Esse era o trabalho de Paulo. Qual é o nosso trabalho, irmãos? Por que a gente vem para a reunião toda vez? Por que nós dizemos que somos irmãos? Somente para ter uma comunhão, uma reunião, todo mundo vai embora? Será que existe essa preocupação no nosso coração, irmãos? Porque o que nós mais vemos nos púlpitos não é essa preocupação. Na sua grande maioria, na sua generalidade. O que nós temos visto nos dias atuais é o quê? Entretenimento. Então o irmão do passado falou o seguinte, a W. Toze: os púlpitos necessitam de mais profetas e menos palhaços. Sabe quando esse irmão morreu ali? 1963. Ele já falava isso. Foi no ano que A. W. Toze. Eu me lembrei disso, tá? No ano que a minha mãe nasceu, agora eu não esqueço mais. Imagine se ele vivesse nos dias atuais, irmãos. Como ele estaria abismado com o que fazem nos púlpitos. 62 anos atrás. Poxa. Então essa era a causa de Paulo. Então no capítulo 3, versículo 14, ele fala o seguinte: por esta causa, ele repete, por essa mesma causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O que Paulo está falando aqui, né? De quem toma o nome, toda a família no céu
e também na terra. Ele está falando dos santos anjos do Senhor, dos santos anjos de Deus e dos santos na terra. Nós tomamos o nome do Pai. Nós chamamos ele de Pai. Nós, numa esfera de serviço, os anjos em outra esfera de serviço. Nós na esfera de filiação, porque nós nascemos dele. Ele habita em nós por meio do seu Espírito. E os anjos que são fiéis, num nível de serviço, de servir aos santos. Mas tanto os anjos que não caíram, eles tomam o nome do Pai, e os santos na terra também tomam o nome do Pai. Então, no versículo 15, ele fala isso, né? De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E pelo que ele orava, irmãos? Versículo 15. Versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Tem muita coisa para falar aqui, irmãos. Porque a oração de Paulo era para que, segundo a diversidade, riqueza aqui no sentido de diversidade, de variedade, da sua glória, ele nos concedesse que fôssemos fortalecidos com poder. Mas fortalecidos aonde? No homem interior, por meio do Espírito. Somente o Espírito, irmãos, que habita em nós, pode fortalecer o nosso homem interior. Então agora, depois da nossa regeneração, o nosso homem interior, do espírito, do coração, pode ser fortalecido pelo Espírito de Deus que habita em nós. Em nós existe a natureza caída de Adão e a nova natureza de Cristo, que Paulo vai chamar aqui de homem interior. Então existe uma luta, irmãos, do homem interior com o homem exterior. A nossa carne, aonde o pecado habita, porque o pecado habita na carne. O Espírito habita no homem interior do coração, que é o nosso espírito. E a oração de Paulo é a seguinte, Malvino: que nós fôssemos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, o Espírito de Deus, no homem interior. Quem é mais forte, comanda. Quem é mais forte, toma as rédeas. Então, irmãos, quanto mais forte o homem for, é esse que vai vencer. Ou seja, quanto mais forte o homem exterior for, é ele que vai comandar. Quanto mais forte o homem interior for, é ele que vai comandar. E a alma fica no meio. No homem caído, a alma faz a vontade da carne. É essa luta que Paulo tinha lá em Romanos capítulo 7. Não era essa a luta? Vamos lá. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 22. Paulo vai falar justamente dessa guerra, dessa luta, né? E ele fala assim: porque no tocante ao homem interior, Romanos 7, 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Porque a lei de Deus é espiritual. Então, o homem interior de Paulo, Lucimar, ele tinha prazer na lei de Deus. Porque ele era alguém regenerado. Era alguém onde o Espírito habitava. Mas olha o versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei,
que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, por que Paulo orava? Para que nós fôssemos fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior. Porque quem é mais forte vence. Porque aí verdadeiramente Cristo vai habitar em nós, né? Vamos tocar, vamos chegar aí. Calma, vamos chegar lá. Vamos chegar aí, Lucimar. Quem é mais forte vence a luta. Quem é mais forte comanda. Então nós temos que nos preocupar, irmãos, em alimentar o nosso homem interior. Mas a maior parte do nosso tempo, irmãos, mesmo de forma inconsciente, nós estamos alimentando quem? Nós estamos alimentando o homem exterior. As crianças desde pequeno, né, Caleb? Desde novo, há 13 anos. Já está pensando em quê? Em ir para academia. Né? Nada de pecado, nada de errado em ir para academia. Mas eu estou querendo trazer à luz a preocupação do homem. Está preocupado com o exterior, enquanto o Senhor se preocupa com o interior. Esse é o homem. Eu estou falando com o Caleb porque ele vem para a reunião, está sempre conosco. Então é sempre um exemplo, né? Para a gente aprender. E como ele foi jovem, nós também fomos. É demais a quantidade de crianças. Essa luta aí é contrariando a carne. É contrariar o desejo da carne. Sim. Contrariando o desejo da carne, está contrariando o espírito. Mas Paulo tinha que orar, né? Para que nós fôssemos fortalecidos. E tem que ser com poder, irmãos. Mediante o Espírito. Porque é Ele que revela todas as coisas. É o Espírito que revela. Todos esses mistérios aqui que Paulo está trazendo, foi o Espírito que revelou no seu íntimo, no seu interior. Então, aquele que nós alimentamos se torna forte. E o forte domina o fraco. Para que nós possamos alimentar o homem interior, irmãos, nós precisamos de intimidade com o Senhor. Não é algo fácil. E um dia desse, a Evê me perguntou, né? A gente está falando de algumas decisões que a gente tem que tomar na vida, né? E a gente tem que esperar no Senhor, tem que ouvir o Senhor. Se o Senhor permitir, a gente faz. Se o Senhor não permitir, nós não fazemos. Aí a Evinha veio e me perguntou: pai, como é que você vai saber que o Senhor quer ou ele não quer? Como é que é isso? Você escuta uma voz? Que a gente fala assim, não, se o Senhor permitir, mas como que o Senhor sabe que Deus permitiu? Pergunta difícil. Como é que vai responder isso uma criança de 9 anos? Uma criança de 13 anos? Uma pergunta difícil de responder, né? Mas eu tentei responder. Não sei se ela entendeu. Eu falei para ela: Evinha, o Espírito do Senhor, ele habita em nós, que nascemos de novo. Então ele habita no nosso espírito. E fui explicando, né? Nós temos um corpo, nós temos uma alma, e nós temos um espírito que é mais interior. É lá que o Senhor habita. Quanto mais intimidade nós temos com o Senhor no espírito, mais discernimento espiritual nós vamos tendo. Nós vamos entendendo e discernindo qual é a vontade do Senhor no espírito, lá no interior. É algo que se move lá dentro. É aquilo que o irmão Dino falava. Quando você quer fazer alguma coisa, você não sabe muito bem se é para fazer ou se não é para fazer, e você sente no seu interior como se fosse um semáforo. Um sinal vermelho, não é para fazer. Ou um sinal amarelo, atenção, vai, mas vai com cuidado. Ou então um sinal verde, pode ir que eu sou contigo. Então isso nós só adquirimos, irmãos, alimentando e sendo fortalecidos no homem interior. E essa tem que ser a nossa preocupação, assim. Alimentar o homem interior que habita em nós. Ele precisa de alimento. Porque aquele que nós não alimentamos, o que acontece? Fica fraco, fica fraco, fica fraco e chega a morrer. Chega a ficar apagado. Não apagueis o espírito.
Porque o Espírito pode se apagar no nosso interior. Não entristeçais o Espírito de Deus que habita em vós. Ele pode chegar a ficar apagado, irmãos, se nós não alimentamos. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo vai falar o seguinte. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, tem gente que se desanima, né, irmãos? Porque vai vendo o seu homem exterior, o seu corpo enfraquecendo, envelhecendo, né? Perecendo e fica triste. E vai para academia, e vai para cirurgião, e faz plástica, e toma suplemento, e faz aquilo outro. Cuidando do homem exterior. Se preocupando com o homem exterior. E teve uma reportagem que deu de um encontro que teve com o presidente da Rússia, Putin, e com o presidente da China, Xi Jinping. E eles estavam caminhando juntos e o microfone captou sobre o que eles estavam conversando. Sabe sobre o que eles conversavam? Sabe? Não? Eles conversavam sobre aumentar o tempo de vida nessa terra, longevidade. A ciência estudando como aumentar o tempo de vida deles. É sobre isso que eles conversavam, ou seja, preservar o homem exterior. É isso que o homem pensa. Não querem perder. Lembra de Hitler? Queria implementar um Reich de 1000 anos. 1000 anos, ele vai morrer daqui a pouco. Mas ele quer implementar um reino de 1000 anos. Olha a loucura do homem. Então ele busca essa longevidade. Mas Paulo, ao contrário, o que Paulo fala aqui? Por isso não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, pereça, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Irmãos, isso é Paulo falando dele. O homem interior dele estava se renovando de dia em dia. Por quê? Porque ele tinha intimidade com o Senhor. Será que isso acontece conosco? Será que o nosso homem interior está se renovando de dia em dia, irmão? Será que nós estamos alimentando, sendo fortalecidos com poder, mediante o Espírito no nosso homem interior? Nós podemos alimentar o homem exterior com muitas coisas, inclusive com comida, com entretenimento, com prazer. Só alimentando o homem exterior. Sendo relaxado, sendo negligente com o nosso homem interior. Quem estiver mais forte, irmãos, vai comandar. Vai ficar estabilizado. Porque o exterior está forte, né? Está morto. Está fraco. E muito crente está fraco. Porque não alimenta o homem interior. Andeis no Espírito, para que não cumprais as vontades da carne. É somente no interior, no homem interior, somente no Espírito, irmãos. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem. O homem exterior você está vendo. Ó. Ele não estava tentando porque ele estava vendo. Para o sofrimento que o homem exterior estava sofrendo, perecendo. Paulo não dava para nada disso. Tanto é que ele fala, né? O exercício físico tem pouco proveito. Tem pouco proveito. Alguma coisinha tem lá. Não negligencie também o seu corpo. Mas endeusar, né? Fazer do seu corpo um Deus para ser exibido. E isso começou a entrar na Grécia, né? Isso já é, não é de hoje. Isso é, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Por que nós temos que alimentar o nosso homem interior, irmãos?
Mais um motivo. Para alimentar o homem interior, Por que nós temos que alimentar, fortalecer? para não pecar. Porque nós estamos em uma guerra espiritual. Nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades. Está aqui no capítulo 6, né? Contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Com que armas os irmãos acham que nós vamos lutar essa guerra, irmão? Se o homem interior não estiver fortalecido, já estamos derrotados. O inimigo já venceu em nossas vidas. Olha o motivo, olha a importância de nós nos preocuparmos e alimentar o homem interior e fortalecer o homem interior. 1 Coríntios capítulo 4 era justamente nisso, capítulo 2, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Era nisso que Paulo se pautava. Ele não usava armas naturais. E ele fala no versículo 4 do capítulo 2 de 1 Coríntios. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, irmãos, procuremos nos fortalecer. Fortalecer o nosso homem interior. Não negligencia ele. Ele está lá faminto pela lei de Deus, que é espiritual. O homem interior tem prazer na lei de Deus. Mas o que nós estamos dando? Para as irmãs. As irmãs também têm esse homem interior. Claro, né? Nasceram de novo, foram redimidas pelo Senhor. Não é uma mulher interior, né? A gente podia pensar, não é uma mulher interior. Não. É um homem interior que também precisa ser alimentado pelas irmãs. E como que as irmãs podem alimentar esse homem interior? Uma das maneiras. Querem saber? Ou não? Oi? Tem a ver com a santificação. Tem a ver com santificação, certo? Mas o que fazer na prática, no dia a dia, para que essa santificação nos alcance? Porque a nossa vida é uma vida prática. O que as irmãs, de acordo com a palavra, têm que fazer para que o homem interior delas seja alimentado? Querem saber ou não querem saber? Na Na prática. prática. Ler a palavra, orar, jejuar, ler a palavra, negar a alma, Isso é meditar na isso. palavra. Certinho. Mas tem algo mais. Tem mais coisa. Vamos lá? 1 Pedro. Então vamos lá. 1 Pedro. Reunir também. Tá Reunir, tudo isso, tá certinho. Mas gente vai tem lá? 1 Pedro. Vamos lá, 1 Pedro, que Pedro fala sobre isso. 1 Pedro, capítulo 3. Querem ser fortalecidas no homem interior? Vamos atentar para o que Pedro fala. 1 Pedro, capítulo 3. Podemos ler? Falar mal dos outros. Versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho como? Seja ganho como? Sem palavra alguma. Sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Aqui Pedro não está se referindo somente a maridos que não sejam cristãos.
Ele está falando de marido que não obedece à palavra, porque tem marido crente que não obedece à palavra. Então, se a esposa quer ganhar um marido para que ele obedeça à palavra, como que ela vai ganhar? Sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Como que isso acontece? Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Agora ele vai falar do exterior e do interior. Como que o marido vai observar o honesto comportamento Não seja da esposa? o adorno É o versículo 3. não seja o exterior. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja o quê, então? Mas que seja Seja, porém, o homem interior do coração, ungido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha só como que nós, as irmãs, podem alimentar o homem interior e ser fortalecidas. Fala assim. a minha, não está escrito ungido, está escrito Unido, perdão, eu li errado. Eu li ungido, mas é unido. Vou ler de novo o versículo, né? Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, esse é um exercício que as irmãs precisam fazer para que esse homem interior do coração possa dar um testemunho de comportamento honesto. Então, a preocupação, irmãs, não é os adereços externos, não é o homem exterior. Não é a aparência que se corrompe. A gente vê o desespero das mulheres quando vai chegando a idade, né? Vai aparecendo uma ruguinha aqui e outra ali, e quer levantar. E hoje em dia tem tudo quanto é tipo de cirurgia. Mulheres estão morrendo por causa de cirurgia estética. Estão perdendo a vida, irmãos. E aquelas velhinhas cabeça esticada, o olho fechado. Por causa do homem exterior que está se corrompendo, está perecendo. E não se preocupa com um comportamento honesto. Minha mãe foi visitar a amiga dela semana passada. A amiga já de muitos anos. Mais de 20 anos. Primeiro ela fez a barriga e o bumbum. Aí depois ela foi fazer o silicone. Deu reação. Começou a vazar. Os braços dela ficaram tudo inchados. Teve que correr para o hospital e teve que tirar o silicone. Quase morreu. É isso que está acontecendo. Esses dias agora. A amiga da minha mãe. E o homem interior? E é crente. A gente está falando de crente. O mundo é o mundo. Não é do mundo, não. Estou falando de crente. Paulo está alertando crente. Pedro está alertando crente. Qual é o exemplo que Pedro dá, irmãos? Versículo 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma, irmãos. Olha a cura para a ansiedade aí, irmãos. Não temendo perturbação alguma. Por que não temendo perturbação alguma? Porque era submissa. Chamava Abraão de Senhor. Adornava o homem interior do coração e não o exterior. Olha a cura para a ansiedade. Temendo a Deus, obedecendo, praticando o bem. Precisa de remédio? A minha fala assim, ó. Contanto que façam o bem e não tenham medo de nenhum espanto. Nenhum espanto, quer dizer,
Nenhuma ansiedade. Nenhuma inquietação. Nenhuma falta de paz. Precisa de remédio? Precisa de consulta psicológica? Psiquiátrica? Não precisa. É só ir para a palavra. É só obedecer a palavra. É que a gente não vai, né? A gente é miserável demais. É só ir para a palavra. É só submeter ao Senhor. O Senhor tem toda a solução, irmãos. Alimentar o homem interior. Fortalecer o homem interior. Maridos, vós também. Igualmente. Deu certo aí, já. Igualmente, vós, maridos, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, Ou seja, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros. Como Paulo vai falar que nós somos herdeiros também, da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Isso que nós estamos lendo aqui, irmãos, fala de relacionamento. É o que Paulo vai entrar no capítulo 4 de Efésios. Ele vai começar agora a falar dos relacionamentos. Mas primeiro ele ora. Ele ora para que nós sejamos fortalecidos no nome interior, para que nós compreendamos o mistério de Cristo, juntamente com os irmãos. E no capítulo 4 ele vai entrar nos relacionamentos. Marido, mulher, patrão, empregado, pai com filho. Tudo certo. Relacionamento com o mundo espiritual, no capítulo 6. Entendeu? Fala, Nino. é a vida comum do lar, né? Ajudar nas- quando chegou a parte do homem. Ajudar nas tarefas domésticas. Então, Isso aqui que é a vida comum do lar. Viver a vida comum do lar. Ajudar, entendeu? Os dois juntos fazerem o serviço, o trabalho. E o trato, né, da esposa também. Como tratar ela. Né? Com discernimento, né? Sendo ela o vaso mais frágil. Então o homem tem que ter esse discernimento no trato com a mulher, né? como base mais frágil, como sendo corredores da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Olha isso. É isso que eu Uma hora não vai adiantar nada. E o marido fazendo isso, ele está fortalecendo o seu homem interior. Né? Voltando lá a Efésios. A gente parou no versículo 16 do capítulo 3, né? Vamos avançar agora para o versículo 17. E assim, ou seja, dessa forma, vocês sendo fortalecidos mediante o Espírito no homem interior, dessa forma, É 3? 3,17. Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aí os irmãos poderiam perguntar, quando a gente nasce de novo, Cristo já não habita em nós? Como que Paulo pode estar orando para os irmãos que já têm o Senhor habitando, para que o Senhor habite no vosso coração? Como que é isso, irmãos? É uma realidade, né? Ele ora para que essa realidade venha acontecer, Sim, né? Porque a salvação é desenvolvida, então tem que ter. Ele está cavando, orando para ver se a gente acorda, para viver essas verdades saindo. isso. Né? A palavra que Paulo usa aqui, Lucimar, para habite, é katoskeu, ou katoikeu. 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 Oikos, irmão, já conhece a palavra, né? Conhece? Oikonomia. Oiko é o quê? Vamos lá, irmãos, puxa lá. Oikonomia. O que é o oiko? Esqueci, mãe. Oiko é casa. Oikonomia, a lei da casa. Economia. É a lei da casa. Então, oiko é casa, ou seja, habite. Mas aqui a palavra não é oiko só. A palavra é katoikeu. Então tem um prefixo antes. Esse prefixo é um prefixo de reforço. A palavra é katoikeu. Esse kata é um prefixo que junta com oiko. Aí vira katoikeu. Oikonomia. Então essa palavra aí é oiko. Katoikeu.
Esse prefixo é um prefixo de reforço. Ele significa o quê? Para baixo, para dentro, para o fundo. Então o versículo poderia ser traduzido assim: assim habite Cristo no vosso coração, ou seja, que ele lhe ocupe totalmente o ser. Que ele habite para dentro, habite para o fundo, para baixo, para o centro, ou seja, tome todo o seu coração. Cristo, irmãos, não pode ser somente um visitante no nosso coração. Ele tem que ser alguém que toma todos os cômodos. Domina o seu coração. Habite para baixo no vosso coração. Para isso tem que ter um renovo na gente, né? Para isso, Tem nós haver temos uma que ser mudança. fortalecidos no homem interior. Sim. Aí sim, Cristo vai habitar no seu coração mediante a fé. Porque a gente fica alimentando o velho homem e a gente não esvazia, o Senhor não. Como que ele vai tomar conta do seu ser? Como ele vai habitar plenamente no seu coração? Se tem áreas do seu coração que você não entrega para Cristo, não é que ele não habite em você, ele habita. Mas ele quer habitar plenamente, catoikeu, para baixo, para o fundo. E isso necessita, irmãos, de nós sermos fortalecidos no homem interior. Mas não para aí. Calma, tem mais. Tem mais coisa. Porque para também que o Senhor, ele habite plenamente no nosso coração, além de nós sermos fortalecidos no homem interior, nós precisamos estar arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, arraigados, criar raízes, alicerçados, fala de fundamento. Nós temos que estar alicerçados, unidos, em amor. Então ele fala de fé e fala de amor. Esses são os dois princípios que Paulo usa na carta aos Efésios. Fé e amor. Se nós não estamos alicerçados, arraigados em amor, Cristo não pode habitar plenamente no nosso coração, irmãos. Então, olha o conjunto de coisas que é necessário, irmãos. Olha o conjunto de coisas que nós necessitamos cultivar no nosso meio. Lembra da igreja de Laodiceia? Lembra, Lucimar? Onde é que Cristo estava na igreja de Laodiceia? Estava do lado de fora. Como é que pode? O Senhor está do lado de fora e batendo. Será que ele habitava plenamente no coração dos irmãos de Laodiceia? Ou será que os irmãos de Laodiceia estavam buscando alimentar o homem exterior? Preocupado com adornos, preocupado com riqueza? Somos ricos e abastados. De nada temos falta. E mal sabe que és pobre, cego e nu. E o Senhor estava do lado de fora batendo. Coração soberbo, coração altivo. Não estavam arraigados e alicerçados em amor. Então Cristo não podia habitar plenamente no coração deles. Essa habitação só irá acontecer caso estejamos arraigados e alicerçados em amor para compreender com todos os santos. Compreender juntamente com todos os santos. Viver a vida de Cristo, irmãos, tem que ser no corpo. A vida de Cristo
se vive no corpo. Não existe vida cristã individualista. Isso não existe. Nós somos totalmente dependentes uns dos outros. Então, cuidado, irmãos. Cuidado com reunião no Zoom. Cuidado com mensagens por internet. Nós só vamos poder ser arraigados e alicerçados em amor, irmãos, se estivermos juntos, presencialmente. Se estivermos nas santas convocações que se fazem. Nós não podemos nos acomodar, irmãos, com reuniões virtuais. Porque foi isso que a pandemia provocou. Muitos foram para casa e falavam, agora eu vou assistir a reunião. E senta lá, de pijama, assiste a reunião. Muita gente está assim até hoje. E as bênçãos e a unção do Senhor, elas não são transmitidas pela internet. Né? Salmo 133 fala o quê? Quão bom e quão agradável é ver unidos os irmãos. É ali, no último versículo que ele fala, é ali que o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Então, olha a oração que Paulo está fazendo, irmãos. O alerta que ele está fazendo para nós nos tempos de hoje. Não deixemos de congregar, irmãos. Porque somente unidos, arraigados, juntos, nós iremos conseguir compreender qual é a largura, qual é a profundidade, qual é a altura e qual é o cumprimento de quê, Aline? Do propósito eterno de Deus. Não, Lucimar, do amor não. Não, ele diz aqui conhecer, né? Depois de compreender a altura, a profundidade, a largura. Mas de quê? Largura de quê? Comprimento de quê? Profundidade de quê, irmãos? Cumprimento de quê? Do mistério que Paulo está revelando aqui para os irmãos. Da nossa herança no Senhor. Da sua herança em nós. Da onde o Senhor nos tirou. Aonde Ele vai nos colocar. Já nos colocou. Como que nós vamos compreender isso, irmãos? Somente junto com os santos. E muitos irmãos se acham espirituais porque ouvem mensagem na internet, estão ali se alimentando, mas não enxergam que o conhecimento somente não transforma caráter. Nosso caráter é moldado nos relacionamentos, irmão. Estando juntos. Nos problemas que aparecem no nosso meio. Nós vamos sendo treinados. Nosso caráter vai sendo moldado, primeiramente no lar, com as esposas, com os maridos. Com os irmãos juntos, compreendendo, caminhando. E ele fala também, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Para que sejais tomados de quê? De toda a plenitude de Deus. E quando ele fala conhecer o amor de Cristo, esse conhecer aqui está no sentido de experimentar. Só experimentaremos o amor de Cristo, irmãos, juntos. Então, olha a importância que Paulo está dando, irmãos, quando ele usa várias vezes na epístola aos Efésios e aos Colossenses, da palavra juntamente. Várias vezes ele usou essa palavra, somente juntos, vinculados em amor. Nós temos aqui irmãos que perseveram na comunhão. E eu creio que é o testemunho dos irmãos, que estão perseverando, que nós estamos sendo arraigados, alicerçados, vinculados em amor, sendo ajuda uns para os outros. Né? Malvino é ajuda para mim, eu sou ajuda para o Malvino. André é ajuda para nós.
Nós somos ajuda para o André e para o Lucimar. Somente juntos, irmãos. E isso é vergonha para nós, né? E eu creio que também o Senhor se envergonha. Quando nós vamos recorrer a recursos fora do corpo de Cristo. Porque os nossos recursos estão todos aqui. Mas como nós não preservamos e não alimentamos o homem interior, como nós deixamos de congregar, como nós não somos arraigados e alicerçados em amor, falta essa ajuda no nosso meio. Então eu creio que os irmãos estão compreendendo, entendendo a importância das reuniões e de estarmos juntos. Isso tudo vai acontecer se estivermos juntos, irmãos. Perseverem nas comunhões. Não deixe isso aqui acabar. Não deixe isso aqui acabar, irmãos. Não seja levado por vento de doutrina. Porque quem é levado por vento de doutrina é menino, não é crescido. E a preocupação de Paulo, a causa de Paulo era qual? Apresentar todo homem perfeito, maduro no Senhor. Não deixe isso aqui acabar. É algo simples, mas olha o que o Senhor faz em algo simples, irmãos. Olha o que o Senhor faz em algo... Ele necessita de algo simples para poder crescer, para poder habitar plenamente. Ele necessita de algo simples. E que algo simples é esse? Estarmos unidos. Só isso, estarmos unidos. Perseverar nas comunhões. É aqui que ele ordena a bênção e vida para sempre, irmãos. E Paulo, para terminar, ele vai terminar com uma doxologia, que é adoração. No versículo 20. Como que ele termina essa oração, irmãos? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E esse amém, Paulo termina essa primeira parte da epístola, quando ele falou para nós da visão celestial. Isso tudo é uma oração que ele faz. Isso é uma oração que ele faz. Agora, compreender é a revelação com todos os santos. A revelação que ele vem dando para nós. Que o Espírito Santo vem dando sobre a vida. E qual é a largura? A largura São as dimensões desse mistério. Desse mistério, compreender, porque é um negócio muito tremendo. O negócio vai para o alto, vai para baixo, vai para um lado, vai para o outro. E nós temos que compreender esse mistério. Eu vou compreender sozinho, André? Eu preciso do André. Tem o comprimento também. É muito grande também. Sim. O comprimento. A plenitude de Cristo. Nossa, tremendo, né? Aí completa isso tudo que ele quer mostrar pra gente, né? A gente acha que só porque leu 1, 2, 3 capítulos já compreendeu tudo, irmão? Isso tem que crescer em nós. Não, hoje eu tive mais entendimento desse versículo aqui que um vai acompanhando o outro, né? Porque compreender com todos os santos, né? Porque a gente fala, né? A largura, a comprimento, a profundidade e a altura. E conhecer o amor de Cristo. Mas a gente fica tão raso e compreender o quê? O Senhor quer nos levar a uma profundidade, né? Está falando compreender, porque eu estou de joelho orando por vocês, tudo que eu estou revelando nessa carta, mas aí a gente não entende. A gente se preocupa com outras coisas. Só alimentando o exterior. Então, irmão, a gente tem trabalho, irmão. E o nosso trabalho é juntos, né? Sim.